Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Um feliz ano novo para vocês, que seja um 2025 de muitas felicidades para você e para sua família. E vamos aqui ao primeiro vídeo do ano, onde a gente vai falar dos melhores games de terror do PlayStation 1. O PlayStation 1 é um console que dispensa apresentações completamente, né? É um clássico total, quem jogou na época, quem jogou um pouco depois, assim como eu, que jogou na época já do Play 2, mas curtiu muito, sabe do que eu tô falando, o quanto esse videogame é querido. E se você é fã de games de terror, assim como eu, com certeza já deve ter jogado algum desses jogos. E se não jogou, meu amigo vai procurar de jogar esses jogos. Pessoal, esse vídeo não é um rankings, tá bem? Então aqui o primeiro que vai aparecer não é o melhor ou o pior, e o último que vai aparecer não é o pior ou o melhor. Está aqui em ordem totalmente aleatória, só para falar quais são os melhores games de terror do PlayStation 1. Já vamos começando então aqui com a nossa lista com Silent Hill 1. Ele já é conhecido aqui do vídeo do ranking dos melhores jogos da franquia Silent Hill, que você pode conferir lá no card. Ele é um game que marcou época porque trouxe uma nova cara para os jogos de terror. A ambientação que é criada no game por conta da sua neblina, por conta da solidão ali, é uma coisa que era nova nos games na época. O game conta a história do Harry Mason, que leva sua filha adotiva Cheryl para passear de carro. Porém, de repente, uma mulher passa na estrada e Harry tenta desviar, bate o carro e desmaia. Acordando, ele percebe que Cheryl sumiu e então o jogo se desenrola com Harry buscando sua filha. Na época que ele foi lançado, ele foi um estrondoso sucesso, tinham bons gráficos para a época, mas por conta das limitações e tudo mais assim, a visão do game não poderia ser muito longe, então por isso que os desenvolvedores colocaram a névoa, colocaram muitos cenários bem escuros, justamente para esconder essas imperfeições que tinham com o hardware da época. O game revolucionou total o cenário dos jogos de terror e é lembrado com muito carinho pelos jogadores de PlayStation 1. Ele, inclusive, é muito bem aclamado na crítica com nota de 8.6 nas reviews mundiais. Não dá para falar de games de terror que marcaram época sem falar da grandiosíssima saga Resident Evil. E aqui eu já coloco o primeiro Resident Evil. Eu escolhi o primeiro game para aparecer aqui justamente por ser aquele que abre tudo que conhecemos da série. Nele temos duas campanhas possíveis, que na verdade acabam por serem apenas uma. Apenas com algumas poucas diferenças entre uma e outra. E isso vai depender de quem você escolhe jogar no começo do jogo, ou Chris Redfield ou a Jill Valentine. Ambos são membros da força-tarefa especial chamada STARS, e estão investigando os arredores de Raccoon City no ano de 1998, já que alguns dos seus membros desapareceram. Após serem atacados por cães zumbis numa floresta, Chris, Jill e seus parceiros Albert Wesker e Barry Burton correm para uma mansão aparentemente abandonada para se abrigarem, e a partir daí tudo vai se desenvolver no game. O game trazia perspectivas já de outros jogos de terror que eram lançados na época, que era com um cenário feito em 2D, como se fosse praticamente uma foto, e os personagens e itens que são interativos com uma visão mais em 3D. O game original foi amplamente elogiado pela crítica e teve notas de 9.1 no Metacritic. Já em 2015 foi lançada uma versão remasterizada para PlayStation 4 e recebeu nota de 8.6. Passando para o terceiro jogo da nossa lista aqui, nós temos uma das muitas franquias que acabaram por serem esquecidas com o decorrer dos anos. E uma delas é a famosa franquia Parasite Eve. Aqui eu coloco o segundo jogo da série, considerado como o melhor por muitos. A trama acompanha Aya 3 anos após os eventos do primeiro game, uma agente do FBI que trabalha numa divisão especial para o controle das neomitocôndrias, uma espécie de super mitocôndria capaz de controlar as mitocôndrias dos outros seres vivos e liberar uma grande quantidade de energia, chamada Mist. O jogo começa com Aya praticando tiro ao alvo com seu colega de trabalho, Pierce. Aya comete um erro ao atirar em um alvo de uma mulher, e Pierce brinca se ela tem algo contra meninas. Após a sessão, Pierce informa Aya que seu chefe, Eric Hall Baldwin, despachou Aya em uma missão urgente na Acropolis Tower, em Los Angeles, Califórnia, após relatos das atividades de uma criatura neomitocondrial. Ao chegar no prédio alto, Aya descobre uma cena perturbadora. Nos andares superiores, ela encontra uma equipe da SWAT massacrada e uma infestação de criaturas neomitocondriais. Aya encontra uma mulher sentada em um café. Quando Aya toca o seu ombro, a mulher cai no chão e se transforma em um monstro. E a partir daí, o jogo vai seguir. Ele mostrou bastante mecânicas do jogo anterior, que era muito bom inclusive, com câmeras no estilo Resident Evil, e não tínhamos mais também barra de ação, que era uma barra que tinha no primeiro game, que acabava atrapalhando um pouco a fluidez do combate. Ou seja, nesse jogo nós temos uma fluidez muito maior. Ele recebeu nota de 7.9 no Metacritic.
Indo agora para o próximo jogo, nós também vamos falar de outra saga que também está muito esquecida e que não há qualquer tipo de esperança atualmente para ela, principalmente pelo sucesso da franquia Monster Hunter, que é a saga Dino Crisis, né? E aqui nós vamos colocar o Dino Crisis 1. Ele conta a história de Regina, que é uma soldado de uma divisão especial de inteligência do exército americano. Após saberem que um cientista que eles conheciam e achavam que estava morto, estava na verdade vivo e trabalhando num projeto para uma organização secreta, ela parte com alguns soldados para uma ilha onde ficava a tal organização. Após aterrissarem na ilha, a cena mostra um dos soldados sendo perseguido e morto por um Tiranossauro Rex. Os outros seguem pela ilha e estranho não haver nenhum guarda ali, sendo que o projeto era secreto. Eles encontram um corpo mutilado pelo que parecia ser um grande animal selvagem, mas depois de um tempo Regina acaba descobrindo que na verdade era um Velociraptor, que ameaça ela e ela sai correndo. A partir de então, o game vai seguir para ela descobrir o que é que está acontecendo nessa ilha. O game é um sucesso total do primeiro PlayStation, mas não ganha novos jogos há muito tempo, sendo o último deles lá em 2003, ou seja, 22 anos atrás. No geral, Dino Crisis recebeu notas de 7.4 e é amado até hoje como um dos melhores jogos do PlayStation 1, inclusive. E eis que ela volta a aparecer aqui novamente, porque eu não consigo colocar apenas um game dessa franquia nessa lista. Então, o próximo jogo que falaremos é Resident Evil 2, lançado em 1998. Aqui somos apresentados a um dos personagens mais amados da franquia, Leon Scott Kennedy. Ele é um jovem policial que está iniciando na corporação e se atrasa logo no primeiro dia de trabalho, pois tinha ficado bêbado um dia antes para esquecer uma ex-namorada. Porém, isso acaba salvando a sua vida, pois por conta do seu atraso, ele chega depois da infecção do T-Vírus. Ele é atacado por alguns zumbis em um posto de gasolina e nisso ele encontra a outra protagonista do game, a irmã do Chris, Claire Redfield, que acaba sendo salva por Leon de um zumbi. Ele então a chama para entrar no carro de polícia e ir até a delegacia, porque lá seria mais seguro. Chegando lá, a campanha se desenvolve, seja você escolhendo o Leon ou a Claire para jogar, e eles terão campanhas diferentes. O segundo game da franquia Resident Evil é simplesmente venerado pela maioria dos fãs da franquia e para muitos é o melhor de toda a saga, inclusive para mim. Ele atingiu notas de 8.9 no Metacritic e seu remake lançado em 2019 levou a nota de 9.1. Realmente, Resident Evil 2 é um dos melhores games da história dos jogos de terror. Indo para o próximo, nós temos aqui um game um pouco mais diferente que provavelmente muitos de vocês não jogaram, que é o game Clock Tower. Ele também se trata de um game muito esquecido pela desenvolvedora. O que é injusto porque ele ajudou a moldar tudo o que conhecemos hoje como survival horror. Controlamos Jennifer Simpson em uma mansão na Noruega, onde ela foi conhecer o marido da mulher que adotou ela e outras 3 meninas do orfanato onde ela ficava, que se chamava Sra. Barrows. A Sra. Barrows pede para que elas esperem no hall da casa que ela vai buscar o marido. Porém, o tempo vai passando e ela não volta. E Jennifer, já desconfiada, vai investigar e então o jogo vai se desenrolar. O game é em estilo point and click, ou seja, você clica no lugar para ela fazer alguma ação, e para a época ele era ótimo, com bons gráficos e com uma história bem pesada e que tirou muitas noites de sono de alguns aí. Porém, infelizmente ele não tem nota lá no Metacritic. Uma pena. E falando em games que ajudaram a moldar o estilo survival horror como ele é hoje, não temos como não falar da grandiosíssima saga Alone in the Dark. E nesse vídeo falaremos mais especificamente do game Alone in the Dark: A New Nightmare. O jogo se passa em 2001 com Edward, sim, o mesmo protagonista do Alone de 92, já que se trata de um reboot do mesmo. Que ele é um caçador das sombras que só pode nascer um a cada 40 anos, no dia 29 de fevereiro de um ano bissexto. Ele foi deixado em um orfanato com seu nome já escolhido. Ele então cresce e segue seu destino, e quando um dos seus parceiros de trabalho desaparece, ele resolve procurar ele. E então ele vai procurar o seu parceiro e um homem o informa que seu parceiro foi assassinado após procurar uma pedra indígena. A partir de então, o game vai se desenrolar. Em comparação, obviamente, ao game de 92, o jogo A New Nightmare é um salto gigantesco na série em jogabilidade, em história, e para a época os gráficos eram bons, já ali ficando um pouquinho, talvez um pouco mais ultrapassado, mas ainda assim eram muito bons. Porém, ele ficou com uma nota de apenas 6.6 no Metacritic. Os próximos 2 games provavelmente você nunca ouviu falar, porque eles não foram muito conhecidos aqui no Brasil. O próximo game na nossa lista eu coloco Hell Knight. Lançado em 1998, tendo como sua distribuidora a Konami. Porém, ele foi deixado
apenas no Japão. O marketing do game foi horroroso, por isso que provavelmente você nunca jogou ele. O game se passa em Tóquio após um grave acidente no metrô da cidade, onde tiveram vários mortos e feridos. Nossa protagonista é uma das feridas. Ela anda pelo metrô procurando ajuda e descobre que há uma civilização formada ali por pessoas que fugiram da superfície e que também tem uma criatura horrenda à solta. O game tem poucas informações e sequer tem nota no Metacritic, mas é muito aclamado no Japão, tendo aqui uma menção quase que honrosa no nosso vídeo. Você certamente conhece a From Software, criadora dos emblemáticos jogos Souls, como Demon's Souls, Dark Souls 1, 2 e 3, além de Bloodborne e Elden Ring. Mas você sabia que ela já lançou uma franquia de terror? Sim, estamos falando aqui do game Echo Knight. Provavelmente pouquíssimas pessoas jogaram esse game. Eu mesmo só fui conhecer quando ganhei aos 13 anos o seu sucessor de PlayStation 2, o Echo Knight Beyond, que nem é uma sequência do primeiro. A história gira em torno de Richard Osman, o protagonista do jogo, e sua jornada para descobrir o que aconteceu com o navio Orpheus, que misteriosamente desapareceu no mar. A história também revela o mistério de duas pedras que contêm algum tipo de poder sobrenatural. Ele é considerado um dos pais do jogo de terror em primeira pessoa e é triste saber que muitos não jogaram, tanto que ele também não tem nota no Metacritic. E para finalizar, eu juro que eu tentei colocar apenas 1, 2, mas não tem como deixar de fora os 3 primeiros games principais da série Resident Evil dessa lista. Então, aqui vamos com Resident Evil 3 Nemesis. Dessa vez, vamos controlar a Jill, uma das protagonistas do primeiro game da série e membro da STARS. Após os eventos do primeiro game e a Umbrella ter sido acobertada pelo chefe do departamento de polícia sobre o envolvimento com o G-Vírus, ela e Chris resolvem investigar por conta própria a Umbrella. Ela fica na cidade para investigar uma das filiais da empresa e a situação na cidade fica fora de controle por uma horda gigantesca de zumbis, e Jill acaba ficando encurralada por eles, mas ela consegue escapar. Ela anda um pouco mais e encontra Brad, um membro da STARS, que alerta ela que tinha uma coisa ameaçando e caçando os membros da divisão, que mais pra frente se mostra ser o Nemesis, a considerada arma biológica perfeita. Então o game vai seguir. A saga realmente veio para fazer muito barulho e é bem lembrada, muito aclamada pelos fãs. Obteve notas de incríveis 9.1 no Metacritic. Já o seu remake, lançado em 2020 para PlayStation 4, recebeu nota de 7.9 no Metacritic, porém é muito criticado pelos fãs. Muitos não gostam do remake. Bom, eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Já deixa o seu like aqui, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações para não perder nenhum dos vídeos que a gente deixar aqui. Um abraço e até mais!